Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gui Almeida, vim de... Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gui Almeida e eu fui convidado pela Poliana para vir aqui no curso de licenciatura em artes para conversar um pouco mais sobre o meu trabalho artístico. Bom, eu sou natural de São Miguel do Iguaçu, mas atualmente eu resido em Curitiba. Sou formado em artes cênicas pela Faculdade de Artes do Paraná, atual Unespar, Universidade Estadual do Paraná, no curso de bacharelado em artes cênicas. A minha pesquisa é em figurino e cenografia, ou seja, as áreas visuais da cena. Atualmente eu trabalho com teatro, cinema e publicidade, fazendo figurinos, direção de arte para videoclipes, filmes, espetáculos, cenografias, adereços, maquiagem, enfim, toda a parte visual dessa área artística da cena. Bom, a Poliana mandou algumas perguntas para eu responder e agora eu vou responder para vocês e tentar esclarecer um pouco mais como é o trabalho com arte dentro desse nicho do teatro e do cinema. De onde surgiu o seu interesse pela arte? Bom, eu comecei a fazer teatro com 13 anos, foi no teatro em São Miguel do Iguaçu, no grupo Chaplin, dirigido e coordenado pelo diretor Álvaro Sampaio, de São Miguel do Iguaçu, onde eu conheci a Poliana também. A gente se conheceu no espetáculo Cavalinho Azul. O meu interesse pela arte surgiu primeiramente porque eu não tinha muitos amigos na escola. Então, por sofrer bullying e não ser incluído, não ter um grupo, né, de colegas, eu ficava muito sozinho, ficava na biblioteca, lanchava sozinho, e um dia eu vi um encarte chamando para as pessoas para poderem fazer esse curso de teatro, né, que teria uma oficina. Eu achei muito interessante, fui pesquisar um pouco mais sobre e aí comecei a fazer teatro. Logo de início eu comecei a gostar muito porque existia um grupo que me aceitava, que me apoiava, e ali dentro eu fui fazendo o meu trabalho e aprendendo um pouco mais o que era ser ator, né? Com o passar do tempo eu fui descobrindo outras áreas, inclusive já escrevi alguns espetáculos para São Miguel do Iguaçu, o Lembranças, que conta a história de 50 anos da cidade, o Vida de Adolescente, Vida de Pré-Adolescente, Vida de Adolescente 2.0 e Vida de Adolescente em Férias, e mais alguns pequenos espetáculos que a gente chama de sketches para o grupo municipal, as oficinas, né? Sempre gostei muito de colaborar com a arte no meu município, porque eu acho que foi aqui que eu aprendi e foi aqui que eu despertei o meu interesse pela arte. Mas foi em 2011 que eu decidi ir para Curitiba, fazer a faculdade de teatro, e aí lá eu pude conhecer um pouco mais a fundo o sistema artístico do nosso país e do mundo e pude conhecer outros artistas, inclusive outros pesquisadores em arte que puderam me ajudar a trilhar esse caminho aí no fazer artístico. Como você descreve a sua prática de criação ao elaborar um projeto artístico? Bom, varia muito de espetáculo e de produção, né? Se a gente for falar de teatro, a primeira coisa é conversar com o diretor, produtor ou proponente do projeto, né? Que a gente chamaria. Então ele vai trazer a ideia pra gente, vai contar a ideia do espetáculo dele e a gente vai tentar entender qual é a linha estética que ele está trabalhando. A partir dessa linha estética, a gente vai começar uma pesquisa fomentada tanto na dramaturgia escrita, né, o texto desse espetáculo, como também na estética que aquela companhia ou aquele diretor trabalha. Vamos dizer que seja um diretor que trabalhe com uma estética um pouco mais contemporânea. Então eu não vou procurar no teatro clássico, mas vamos dizer que seja uma companhia de comédia dell'arte. Então eu vou a fundo no teatro clássico, na comédia dell'arte, nos bufões e vou pesquisar toda essa linha estética desse diretor em cima dos personagens. Então se eu tenho uma família, tenho pai, mãe e 3 crianças, então eu vou procurar trabalhar com essa premissa que eu tenho dos personagens, né?
Vamos dizer que eu tenho um personagem rico e um personagem pobre. Então a minha pesquisa vai ser nas classes sociais. Como que eu torno um personagem aparentemente rico e como eu torno um personagem aparentemente mais desafortunado. E isso para o teatro. No cinema é um pouquinho diferente. No cinema, quando a gente recebe o roteiro, geralmente as obras são mais casuais, vamos dizer assim, para a gente conseguir entender. Mas elas se assemelham mais à realidade. O cinema é mais naturalista. Então a gente não vai criar aqueles grandes seres, aqueles figurinões, assim. A gente vai pegar de coisas que existem. Muitas vezes de acervos prontos, lojas. Os figurinos geralmente são figurinos de composição. Então a gente vai compor com aquelas roupas. Tem também o trabalho de direção de arte, que eu já fiz alguns curtas-metragens, algumas séries, webséries e alguns videoclipes também que trabalham com isso. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada, tem o meu site www.guialmeidaarte. Na aba cinema vocês podem ver algumas produções do audiovisual que eu fiz e vocês podem entender um pouco mais dessa direção de arte. A direção de arte, na verdade, ela consiste numa tríade no cinema, né? A gente tem um diretor, que comanda a cena e os atores. A gente tem um diretor de fotografia, que vai ver toda a parte visual, de iluminação, imagem, filmagem. E a gente tem um diretor de arte, que ele vai comandar tudo que é visual. Figurino, maquiagem, cenografia, os espaços que vão ser filmados, as cores que vão ser usadas nesse filme. Vamos pegar um exemplo? Alice no País das Maravilhas. A gente tem uma direção de fotografia atrelada com uma direção de fotografia digital, mas a gente tem uma estética. Ou se a gente for pegar Hoje é Dia de Maria, é um trabalho incrível feito aqui no Brasil. Você vai ver que toda a série ela segue uma linguagem. Então, desde os tons pastéis, terrosos, as cores, as roupas. Se a gente for pegar uma novela um pouco mais atual, Meu Pedacinho de Chão, onde foram criados aqueles cenários. O papel do diretor de arte é comandar essas equipes, então, hierarquicamente, abaixo dele tem figurinistas, maquiadores, cenógrafos, produtores de objetos, que estão trabalhando para criar aquele espaço. Então, o meu trabalho é tanto criar o personagem, né, enquanto sua vestimenta, o corpo desse personagem, como também, e aí se a gente for para o cinema, né, criar os espaços e criar essa atmosfera, esse mundo que o personagem habita. Quando você pega uma obra de Dalí, por exemplo, tem todo um universo criado ali em cima. O pintor seria como um diretor de arte. Bom, como você pensa a questão da inovação em seu fazer artístico? Eu acho que a inovação faz parte de você conseguir olhar para o passado e conseguir retirar um extrato do cotidiano. Para mim, a inovação está muito no discurso que a gente traz na arte, né? A arte ela é uma manifestação política e social. O ser humano ele começa a fazer arte lá nos primórdios da raça humana, né? Quando ele sobe em cima de uma pedra e ele começa sem ter a fala, começa a tentar explicar como ele caçou aquele bisão. Então, com os gestos, ele começa a mostrar para aquelas pessoas que estão assistindo ele uma história. Eis o primeiro contador de história, eis o primeiro ator. Tem gente que diz que Tepes foi o primeiro ator, aquele que subiu numa carroça e começou a fazer pantomimas e anunciar uma história. Mas a gente já conta história muito, muito, muito tempo atrás. E história também é teatro, também é arte, também é manifestação cultural. Se você for pegar uma manifestação artística dos indígenas, por exemplo, os seus rituais, é uma manifestação artística. Se você for pegar os diferentes povos orientais, por exemplo, eles também têm suas manifestações artísticas. Mas a gente não pode confundir manifestação artística com arte. Elas são muito parecidas e às vezes até acabam se resbalando, mas são diferentes. Manifestação artística, ela é inerente a qualquer ser humano. Então, qualquer pessoa pode fazer uma manifestação artística. Eu cantar no chuveiro é uma manifestação artística. Mas a arte é uma produção artística. Eu crio uma obra artística
para um determinado público, para uma determinada pessoa. E esse público, às vezes, pode ser nós mesmos. Mas aí tem essa diferença. E tem principalmente essa diferença, ela tá no lugar de valorização. Vamos para a pergunta 4 agora. Você entende a sua obra como brasileira? De que modo ela se relaciona com a brasilidade? Bom, eu acredito que o simples fato de você fazer arte no Brasil, você estar no Brasil fazendo arte, já torna a sua obra brasileira. Porque pode até parecer redundante, mas não é, gente. A realidade que a gente tem no Brasil, a realidade artística aqui é muito diferente de outros países. E isso é realmente estruturante, isso vem com a gente ao longo dos anos, desde que a gente nasce como sociedade. Em 2015 eu estive na República Tcheca, na Quadrenal de Praga, na capital da República Tcheca, na cidade de Praga. Eu fui um dos 30 brasileiros selecionados para apresentar um projeto em Praga, e lá eu pude conhecer diversos países e outras realidades. Quadrenal de Praga, quem não conhece, é uma exposição que acontece a cada 4 anos, desde a década de 60. É uma das mais importantes no meio visual, meio artístico visual do mundo. Então a gente tem arquitetos, artistas visuais, cenógrafos, fashion designers, custom designers, figurinistas, né? Enfim, a gente tem esse monte de pessoas de vários países trabalhando com arte, discutindo arte naquele momento. E, inclusive, o tema da Quadrenal de Praga de 2015 foi políticas públicas culturais. E aí a gente fez um caderno, né, que ele era escrito dentro de todas as normas da ABNT e as burocracias brasileiras, e a gente tinha um microcenário dentro dele, com iluminação, onde a gente tratava um pouco disso, sobre as políticas públicas culturais do Brasil e sobre a burocracia, e como ela atrapalhava o fazer artístico. Então a gente tem hoje aí uma dificuldade de produzir artisticamente em um país onde não há investimento em arte e onde não há investimento em artistas. Não só isso, mas um país também que vem fazendo nos últimos anos um desmanche do artista, né? Um desmanche na arte, fazendo com que as pessoas de outras realidades olhem para o artista de forma que o artista é vagabundo, de que o artista não trabalha, de que o artista não contribui em nada. Mas se nós estamos nessa quarentena em casa, sobrevivendo psicologicamente, é porque a gente tinha o nosso Netflix para assistir as nossas séries, é porque a gente tinha o nosso bom livro de poemas, porque a gente tinha a arte ao nosso bel prazer. Então, a arte, por mais que ela beire alguns momentos o comercial, se a gente for pegar a própria estrutura das novelas ou os grandes filmes de Hollywood, ela é muito necessária, porque a arte ela chega no coração das pessoas de forma mais rápida, e o que a gente está discutindo é urgente. Então a gente tem que chegar de forma mais urgente no coração das pessoas. E a arte tem essa especificidade. Ela tem essa especificidade de muitas vezes chegar para todo mundo. E eu estou falando para todo mundo mesmo, porque música sertaneja também é uma manifestação artística. Também é um produto artístico. Então a gente tem que cuidar como que a gente formata a arte, nas caixinhas que a gente coloca. A arte é só aquela que é produzida na academia, a arte é só aquela erudita. Não, a arte é só aquela que é feita na raça, a arte é só aquela que não é cobrada. Então a gente precisa tomar cuidado com esses discursos, porque a arte é muito maior que tudo isso. Ainda mais se a gente for falar de manifestações artísticas, que daí ela é inerente a todo o ser humano, né? Bom, vamos para a pergunta 5. Quais foram as maiores dificuldades que você, como artista, encontrou durante o seu trajeto? Me sustentar, né? Eu acho que para todo artista é complicado, né? Ainda mais para mim que não fiz licenciatura. Então, para quem faz licenciatura é muito difícil. Mas ainda existe um horizonte de que você pode
acabar fazendo um concurso ou de que você pode vir a ser contratado por uma instituição para ensinar arte, né? E que eu acho que é muito importante. A licenciatura é com certeza o futuro da arte. Porque se eu falo que essa cultura do Brasil, a arte no Brasil, ela é estruturante, a nossa cultura é estruturante, então ela nasce com a gente vai aprendendo isso, é muito importante que tenha formação artística. E quem faz a formação artística são os professores, são as pessoas que estão pesquisando, são os profissionais da licenciatura. Então, por isso que eu acho que a licenciatura é muito importante, porque é ela que vai formar aquela pessoa que vai vir a consumir a minha arte, ou vai formar aquela pessoa que vai vir a ser um artista no futuro, ou respeitar um artista no futuro. Então, eu acho que o mais complicado do artista é conseguir sobreviver num país como esse, né? Mas aí também tem outras questões que são também preocupantes, que é a questão do financiamento à arte no país. Eu falei do artista, né, o financiamento do artista, para que ele sobreviva e continue fazendo arte, mas também o financiamento do artista, porque, por exemplo, e daí eu vou pegar um exemplo acho que era a Letônia que fez uma exposição lá na Quadrienal de Praga, eu acho que foi a Letônia, que fez pois agora eu não sei se foi a Letônia ou foi a Suíça, porque as duas ficavam no mesmo prédio. Mas eles montaram um painel todo de látex, onde as pessoas tocavam nesse painel, e quando elas tocavam nesse painel, esse painel reverberava e produzia ondas sonoras que produziam um som na sala. De um lado entravam algumas pessoas, um número de 5 pessoas de um lado da sala, e do outro lado entravam 5 pessoas. E o painel cortava a sala. Uma borracha, painel de látex inteiro, assim. Uma borracha que cobria do teto até o chão. Então a gente não via quem estava do outro lado. Mas quando as pessoas tocavam, a gente via as formas humanas do outro lado. A gente podia tocar as outras pessoas. E criou-se uma relação do que eu não conheço, que foi muito interessante, assim, com o desconhecido. Então as pessoas colocavam um rosto e a outra pessoa do outro lado fazia carinho sem saber. E eu até, inclusive, uma hora saí da sala e fui ver quem estava numa sala e quem estava numa outra. E aí eu percebi que as pessoas estavam relacionando pessoas que nunca se relacionariam no cotidiano. Estavam tocando as mãos nesse painel, estavam conversando, estavam batendo nesse painel, ouvindo as produções sonoras. Então, assim, pode parecer loucura, mas para aquelas pessoas que estavam ali, aquela intervenção artística ela foi muito importante. Ela despertou sensações diferentes nas pessoas. E aí depois eu fui conversar com esse grupo de artistas que tinham feito aquilo, né? E perguntei como que eles tinham feito aquela parede, qual foi o projeto. E eles falaram que levaram 3 anos para produzir aquela parede. Foi produzida em laboratório, houveram muitos testes e que era uma estrutura realmente cara. E aí eu fiquei pensando, bom, isso não poderia ser produzido no Brasil. Como também a gente não conseguiria ter, por exemplo, um museu como o Inhotim, sabe? Que tem em Minas Gerais. A gente não conseguiria ter em São Miguel do Iguaçu. Porque não há investimento em cultura e arte aqui. Então você percebe, vendo por esses grandes centros, esses grandes lugares, essas grandes instituições artísticas, essas grandes intervenções e grandes espetáculos artísticos, a gente percebe o quão carente a gente está de arte e o quão carente a gente está de inovação, porque não há investimento. E a arte, ela é muito importante. Ela é muito importante porque é aquilo que eu comentei agora há pouco. A arte, ela transforma o ser humano. Ela chega no coração das pessoas e consegue transformar uma realidade. A gente pode até torcer o nariz para os produtos audiovisuais que são produzidos nas novelas, né? Mas a gente sabe da importância social que eles têm, a importância de comunicação que eles têm. Então acho que a gente tem que começar a valorizar um pouco mais a arte em toda a sua complexidade, seja elas artes plásticas, a dança, o teatro, a música, e começar a abrir a mente e respeitar os nossos artistas.
Uma artista uma vez me disse no final de um espetáculo uma coisa muito linda. Ela falou sobre o teatro, mas eu vou trocar o teatro pela palavra arte, porque cabe aqui dentro desse questionário. Bom, o teatro trocarei por arte. A arte é responsável pela manutenção emocional da humanidade. É muito bonita essa frase, né? E eu acho que ela diz muito respeito a gente enquanto ser humano. Então, se ela é um patrimônio tão importante assim, a gente precisa valorizar ela e levar ela cada vez mais para as pessoas. E mostrar para as pessoas que o artista trabalha assim e que o artista muitas vezes é o primeiro que acorda e o último que vai dormir. Porque quando ele fecha os seus olhos e deita a cabeça no travesseiro, ele continua produzindo arte. Um beijo para vocês, foi um prazer estar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se vocês quiserem acompanhar mais o meu trabalho, eu tenho o meu Instagram, @GuiAlmeidaArt, ou o meu site, www.guialmeidaarte. Lá vocês podem conhecer um pouco mais do meu fazer artístico. Bom, até mais. Tchau, tchau, gente.